Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos no nosso oitavo vídeo, oitavo dia, comentando sobre o Salmo 32. E hoje vamos falar aqui no versículo 9. Antes disso, se você não assistiu os 7 vídeos anteriores, faz parte de um pacote, então assista, tá bom? Vai ser muito bom para o seu crescimento espiritual. Versículo 9 diz assim: Não sejais como o cavalo ou como a mula, que não possui compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e de rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Sabe, queridos, ontem nós falamos um pouquinho sobre o Senhor nos instruir e nos guiar pelo caminho. E aí ele termina falando assim: Olha, os meus olhos estarão sobre ti e eu lhe darei conselhos. E aí ele entra agora no versículo 9 falando assim: Viu, mas não sejam como o cavalo ou como a mula. O que o Senhor está nos dizendo? Falando assim: Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero instruir vocês. Eu quero guiá-los pelo caminho. Eu quero que os meus olhos estejam sobre vocês e em todo tempo eu esteja dando conselho para vocês. Mas não viva essa vida frenética. Não saia correndo igual um desesperado. Sabe, eu ouvi uma frase muito interessante esses dias que o pastor ele falava assim, que a mulher ela perdeu a dracma dentro de casa. Então, diligentemente, ela começa a limpar a casa e acha essa dracma. E ele falou assim, sabe, meu irmão, sabe uma coisa que é triste? Que nós vemos uma irmã que perdeu a dracma dentro de casa, mas ela não perdeu a casa. E o que nós vemos nesse dia são tantas pessoas preservando a dracma, mas perdendo a sua casa. Por quê? Porque fica nesse desespero, nessa coisa de querer conquistar tudo, de avançar em tudo. Não, queridos. Não. O que o Senhor está falando é assim, olha, deixa eu te instruir. Deixa eu te ensinar o caminho que deve andar. E quando eu falar com você, não seja como um cavalo ou como uma mula, que se não puxar a rédea, se não trazer para cá, não puxar o freio, não para. Meu Deus, querido, talvez o Senhor vai te levar no momento agora de parar um pouquinho as coisas, até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Sabe, o que adianta o Pai ter você trabalhando, mas não te ter? O que adianta você trabalhar para Deus e Deus não puder ter você? Sabe, queridos, esse não foi o propósito. Esse não foi o propósito de Jesus Cristo. O propósito de Jesus Cristo é ter reconquistado aquilo que o homem perdeu, que era a sua comunhão com Deus. O que adianta eu pregar em nome dele, eu curar em nome dele, eu profetizar no nome dele, mas ele olhando lá dos céus e falando assim, mas eu nem te conheço. Sabe, queridos, Jesus disse isso, que nos últimos dias haverá esse tipo de coisa. Que naquele grande dia as pessoas vão virar e falar assim, mas Senhor, nós curávamos em teu nome, nós expulsávamos demônios em teu nome. E eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe, queridos, não queira viver uma vida acelerada. Isso eu digo financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, né? Quantas vezes você já, por causa das suas emoções, você foi acelerando processos com pessoas que não era para você acelerar e você sabe a consequência disso e deu no que deu? Então, por favor, queridos, o conselho do Senhor para nós nesse dia é: acalma seu coração. Não seja como o cavalo, como a mula que se não puxar não freia. E aí ele pega e fala assim, mas sabe para você não ser como o cavalo e como a mula, sabe por quê? Porque se não te frear, você não obedece. Existem áreas nas nossas vidas que o Senhor vai dar um pause, querido. Existem áreas na nossa vida que o Senhor vai dar um stopzinho ali para que a gente volte a caminhar nesse lugar de obediência, nesse lugar de submissão, nesse lugar de rendição. Decore isso no seu coração, em nome de Jesus. O Pai prefere muito mais você
do que você trabalhando para Ele. Tá bom, queridos? Mas também, deixa eu fazer aqui um acréscimo. Tem outra frase muito famosa que diz assim: não seja tão ocupado com as coisas da terra, a ponto de ser inútil para o céu. Mas também, não seja tão ocupado com as coisas do céu, a ponto de ser inútil na terra. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é eu me conectar com Deus, eu receber de Deus, mas eu transferir para as pessoas. Recebo de Deus, transfiro para as pessoas. Então, queridos, que Deus te use, que Deus te abençoe, que Deus ache em você esse lugar, esse coração, que Ele possa se revelar e se entregar a ti. Que você busque o conselho do Senhor, que Ele não precise te frear, porque você vai andar em submissão. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Abençoe sua família, abençoe sua casa, abençoe seus negócios. Abençoe tudo que você colocar a mão. Porque você e Deus estará tão unido que o que você colocar às suas mãos estará às mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Se possível, clica aqui, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos caminhar e não perca nada do que Deus tem falado a nós. Deus te abençoe.